Ora, muito boa tarde para todos, boa noite para a costa leste dos Estados Unidos da América, boa tarde ainda com algum sol na costa oeste dos Estados Unidos e do Canadá, obviamente já não há sol na costa leste, nem em outras partes onde estejam a ver-nos, particularmente aqueles que nos seguem, alguns na região autónoma dos Açores, outros, portanto, um bocadinho mais tarde em Portugal continental e na Madeira, no Brasil, várias zonas, portanto, de vários fusos horários. E com muito gosto que o Instituto Português Além Fronteiras, o Portuguese Beyond Borders Institute da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, lança este projeto, aliás já foi lançado, e eu queria partilhar convosco, a ideia veio do nosso amigo e membro, portanto, desta tribo, que é o João Martins, João que é, portanto, autor e escultor, e foi o João que me propôs este projeto, que foi sendo abraçado e com muito entusiasmo pela parte da professora Manuela Marujo e pela parte do professor José Luís da Silva. Portanto, estamos aqui os quatro para termos este primeiro bate-papo, como dizem os brasileiros, e muito bem, sobre um projeto que nos é caro, que é de facto a divulgação da literatura, a divulgação dos livros a nível, portanto, da língua portuguesa e não só, particularmente de autores portugueses que vivem nos Estados Unidos da América e no Canadá e que, portanto, escrevem escrevem em português, maioritariamente, e que publicam, quer essa publicação seja aqui, nos Estados Unidos da América, ou seja, publicado, como acontece com alguns, publicam em Portugal, quer seja em Portugal continental ou nas regiões autónomas. E, portanto, eu queria apenas dizer-vos que temos um site na internet, na Google Sites, com todos estes trabalhos, assim como também há uma página e um grupo no Facebook, e irei partilhar isso convosco daqui a pouco. Mas, para já, muito obrigado à Manuela, ao João e ao José, muito obrigado àqueles que nos seguem através das redes sociais, obviamente que estaremos também arquivados nas histórias orais da Universidade e na biblioteca Henry Madden Library, da Fresno State, e obviamente na nossa página Fresno State PBB da YouTube. Portanto, o projeto é dar a conhecer autores que escrevam em português ou que escrevam em inglês, mas sejam traduzidos também e que sejam publicados, como eu disse, aqui nos Estados da América, no Canadá, ou que vivam cá, mas publicam no outro lado do Atlântico. E nós, obviamente, que divulgamos através do Google Sites e também do Facebook Live, e uma vez por mês os quatro trabalhos são compilados e publicados na página que acabou de sair pela primeira vez ontem, da página Maré Cheia do jornal Tribuna Portuguesa. Portanto, os quatro pequenos textos com os livros também são publicados mensalmente. Muitas formas de divulgar os nossos escritores. Manuela, tu deste o pontapé de saída e muito bem, e portanto vamos começar contigo, por favor. Portanto, eu resolvi escolher Uma Casa no Mundo, um livro acabado de publicar e, creio eu, o primeiro da coleção Comunidades Portuguesas, que também, como nós, tem este objetivo de dar a conhecer e valorizar obras que tenham sido escritas não só em Portugal, mas fora de Portugal, pelos autores da comunidade. Eu dou os parabéns, não é? A iniciativa, a imprensa nacional é que publicou este livro. E, claro, conheço a Irene, foi minha colega aqui na Universidade de Toronto, e fiquei muito entusiasmada a ler o livro. Não é uma leitura assim pequena, são 400 páginas, 403 páginas, e, portanto, resumir este livro, enfim, o resumo é uma maneira de tentar que o leitor não fique intimidado, não é, pelo volume do livro. E eu vou, porque acho que é mais fácil, ler o resumo que escrevi na altura e que tenta mais ou menos abranger o conteúdo riquíssimo deste romance. Então eu escrevi Uma Casa no Mundo, da autora luso-canadiana Irene Marques, prende-nos a atenção desde a primeira página. A história de uma paixão e amor intensos, vivido no Portugal pré-25 de Abril, com a realidade da guerra colonial,
é contada com uma exaltação e uma autenticidade comoventes. Aos dois protagonistas principais, portanto, a autora, narradora, pensamos, e o Pedro, juntam-se outros personagens fortes, entre eles o irmão Miguel, cujo talento para a escrita muito influencia a narradora. Ela também menciona um outro irmão, Tonito, que vai lutar na guerra em África, e também o romance dedica-lhe imensas páginas. E portanto, estes personagens recriam um Portugal do fim do século XIX até aos nossos dias, numa narrativa que ela escolheu de realismo mágico. A autora usa uma linguagem poética em que há muita repetição de certas palavras, certas expressões, e eu penso que isso é para não esquecermos os assuntos importantes que a apaixonam. É retratado o interior beirão e a vivência do povo que sofre na pele e na alma a miséria, servidão, a escassez de oportunidades que lhe permitam libertar-se e recusar o destino imposto pela situação política vigente. A mulher, neste romance, é a matriarca, mas também a serva, é a amante. A autora e a narradora unem-se em laços íntimos e dão voz a pensamentos, convicções, desabafos, suspiros de dor e de prazer. A linguagem que a Irene usou é muitíssimo atraente, e o romance, apesar de ser tantas páginas, vai-se lendo, e até aqueles romances que nós gostamos muito de ler, até quase temos pena de já estar na página 20, queríamos ler mais devagarinho, pelo menos foi o que me aconteceu a mim. Impressionou-me o percurso da Irene Marques, que tem vindo a publicar poesia e prosa em português, que é a sua língua materna, ela veio para o Canadá já com 20 anos, e inglês, língua do país que a acolheu, e em que ela também acabou de publicar agora um outro livro, e que domina perfeitamente. Como eu disse, este romance foi o prémio da Imprensa Nacional Ferreira de Castro, não é? É o Prémio Ferreira de Castro 2019, e foi publicado na Imprensa Nacional com o apoio da Coleção Comunidades Portuguesas de março de 2021. Muito obrigado, Manuela, por esta síntese, e apetece-me, de facto, ler o livro da Irene, que já conheço de outras leituras, mas não conheço este ainda. Vamos passar então para João Martins, e depois eu queria dizer aos nossos amigos, aqueles que nos seguem aqui no webinário e no Facebook Live, que depois desta ronda que faremos entre os quatro, vamos ler um pequeno extrato de cada um, portanto algo de mais ou menos 4 ou 5 minutos de cada um dos livros que nós escolhemos. Mas, portanto, a ordem em fevereiro foi, como eu disse, a professora Manuela Marujo que começou com o livro da Irene Marques, e depois foi o João Martins que de seguida apresentou um texto sobre o livro que ele escolheu para ser o seu primeiro. Ok. O livro, para quem não conhece, Quando Toda a Esperança é Azul, embora a porta seja verde, da autoria a capa de um grande amigo também, que se tem com frequência associado a projetos que de alguma forma eu me tenho envolvido. E, como dizia a Manuela, a gente começa a ler e às tantas já quer ler mais devagar porque está envolvido na história. No caso deste livro, eu gostava de referir a gênese do livro em si, que neste particular caso me atraiu, e que penso que poderá ser uma das páginas a desenvolver, uma das áreas a desenvolver dentro da deste nosso projeto comum. Em 2001, por aí, uma senhora quase com 80 anos apareceu-me assim com um manuscrito. Isto são
as cópias do manuscrito, que eu diria é um misto de português, de inglês, às vezes espanhol, com a preocupação de que dela era: Sr. João, eu gostava que você me ajudasse a concretizar este sonho, que é passar isto a livro, os meus apontamentos, e pronto, e a partir daí fomos desenvolvendo uma relação com as palavras, com as histórias. E é este aspecto importa acrescentar que a senhora não tinha escolaridade quase nenhuma, porque quando tinha os seus 8, 9 anos, tinha que ficar em casa a tomar conta dos irmãos, porque os pais iam trabalhar para a Ria ou para o mar, na zona de Aveiro, mas o sonho dela era escrever, era transmitir a história, a vida dela desde essa data e até à sua fase de imigração na América e, portanto, isso coincidindo com um outro projeto em que eu estive envolvido, que foi a Proverbo, tentar congregar pessoas da comunidade de Newark ou da área de Newark, New Jersey, para a sensibilidade nas artes e na escrita e na poesia, também muito em particular, em que a certa altura a questão que se levantava era o seguinte: mas João, Sr. Martins, porque é que você insiste que as pessoas escrevam e publiquem? Elas acabam por publicar determinado tipo de coisas e, enfim, às vezes até usavam os adjetivos menos simpáticos. Eu respondia: não, deixem-nas ler, deixem-nas escrever, deixem-nas publicar. O que hoje estão a fazer é dentro das capacidades que têm. Amanhã poderão fazer melhor, vão aprendendo e as outras pessoas vão aprendendo com elas e vão divulgando. E dentro desse projeto, portanto, daí eu ter dito que para além do autor já conhecido, eu quis começar a abordagem neste nosso projeto exatamente pela descoberta das pessoas que a história delas pode ser útil, partilhada dentro das capacidades. Claro que depois aqui eu envolvi-me um bocadinho mais, mas não é a parte mais importante eu ter-me envolvido, não é? Mas houve a possibilidade de trabalhar um bocadinho mais o texto, ajudar a senhora, e a certa altura, isto é uma parte, um ponto, a certa altura a senhora adoeceu gravemente, esteve internada e, enfim, ela e eu e a família deitámos as mãos à cabeça: então, mas a senhora vai morrer antes de concretizar o sonho? Não. Felizmente ela recuperou, durante uns meses ainda esteve com participação nas atividades comunitárias e o livro saiu, e a preocupação dela era, como eu digo, passar a escrito o sonho dela e deixar os netos, como ela diz na própria dedicatória, para que os netos não deixem de sonhar. Obrigado, João. É uma história impressionante e quero muito também conhecer o livro, que infelizmente não conheço. Mas espero que sim, espero que sim. Eu dei aqui o meu toque publicitário. Portanto, vamos passar então para o terceiro livro do mês de fevereiro, que terminou, e tive eu a honra da casa. Portanto, é um livro do Onésimo Teotónio Almeida, é um nome que é sinónimo da criatividade e da intelectualidade portuguesa e açoriana em terras norte-americanas. Diria que ele é tão conhecido no Canadá como é nos Estados Unidos da América. As suas publicações em vários géneros literários, tais como o conto, a poesia, o teatro, a crónica, portanto, o ensaio, mostra-nos um autor que é, portanto, prolífero e profícuo e que nos tem dado algumas das melhores peças literárias da nossa diáspora, do nosso país e do mundo da língua portuguesa. Eu escolhi o livro, portanto, que aqui está também,
que é O Peso do IFAN, ensaios sobre a experiência luso-americana. É um livro precioso, portanto, para se compreender a presença portuguesa em terras americanas. Teve uma segunda edição há pouco tempo, desde o ensaio Identidade, Assimilação, Aculturação, Portugueses nos Estados Unidos da América, outros textos como Revisitando o caso Big Dance, que deu muito que falar há várias décadas em New Bedford, Massachusetts, no ano de 1983, portanto já há muito tempo. Este livro contém um conjunto de textos que são essencialmente extremamente bem escritos, obviamente, eximiamente documentados e que nos retratam fidedignamente a trajetória da diáspora portuguesa em terras americanas. Com uma escrita que há muito nos cativa. O Onésimo conta-nos, portanto, a vida no IFAN dos portugueses nos Estados da América, como uma vida, portanto, muitas vezes o IFAN portanto, indica alguma instabilidade. É-se português, ou é-se americano, ou é-se português, ou é-se canadiano, ou estamos mais num lado, ou estamos mais no outro. Mas na escrita do Onésimo ele diz, portanto, que são traços identitários, que é uma vida equilibrada, e ele dá-nos, portanto, através dos ensaios, chegamos mesmo a essa conclusão, que é de facto uma vida equilibrada, onde os traços identitários da terra de origem, ou em alguns casos até da terra de origem dos pais, estão bem patentes, como nos mostra no magnífico texto O Jardim, como extensão da Casa Estar, uma amostra luso-americana. E, portanto, é um livro em que o IFAN não é um sinal de instabilidade, mas sim é algo que nos dá a estabilidade que precisamos de viver em um mundo que nunca é de uma só cultura. E, portanto, um livro que a primeira edição já levou há alguns anos, mas que já falava de uma coisa que todos nós hoje falamos, que é o multiculturalismo. Com mais de 40 anos neste momento, mais de 40 anos da América, o Onésimo traz-nos neste livro alguns temas que as comunidades sempre se enfrentaram. Foram textos essencialmente escritos entre 80 a 2010, portanto há aqui alguns anitos, não é? 30 anos, como nos dias da apresentação, aliás, vive-se uma evolução, e ele mostra essa evolução que os Estados Unidos, a nível da comunidade portuguesa, têm tido com os seus triunfos e as suas frustrações. Eu diria, como escrevi, que é um livro para ser lido na diáspora e em Portugal, é um livro para nos conhecermos e também para que Portugal nos conheça. O livro O Peso do IFAN, ensaio sobre a experiência luso-americana, foi publicado pela Imprensa de Ciências Sociais, e foi publicado em 2010. A capa é de João Segurado, baseada na pintura Ladder of Dreams de João de Brito. Portanto, O Peso do IFAN, ensaios sobre a experiência luso-americana, do nosso amigo comum, que todos nós aqui conhecemos, e aqueles que nos seguem sabem de nome, pelo menos aqueles que não conhecem bem, o professor Onésimo Teotónio Almeida da Brown University. E o quarto livro foi escolhido por José Luís da Silva. Boa tarde, boa noite a todos. Olha, eu escolhi este livro de Maria das Dores Beirão, O Beijo de Abelha, e escolhi-o porque eu acho que hoje em dia, nestes tempos de pandemia, tempos de guerra, a poesia é muito necessária. E eu, na contracapa, eu tive a honra e o prazer de escrever o prefácio do livro, e na contracapa tem uma citação minha que diz: como é generoso bode de leite da terra natal de Maria das Dores Beirão, este livro deve ser passado de mão em mão, até saciar um povo que, de tão esquecido da formosura e espanto do doce canto das palavras, mais carência tem de se encontrar com elas. Eu acho que o nosso povo imigrado, e não só, precisa muito de poesia nestes tempos difíceis. A poesia pode-nos ajudar a confrontar-nos com a realidade e a dar-nos uma perspectiva um pouco mais rica daquilo que está à nossa volta. Este livro foi publicado pela Portuguese Heritage Publications of California, aqui de Clark, da Califórnia, em 2004, com a capa de uma pintura intitulada Dália, de Lucina Ellis, uma pintora aqui da nossa comunidade da Califórnia. Quem conhece Maria das Dores Beirão sabe que ela é uma figura ímpar na vida cultural da comunidade portuguesa da Califórnia. Açoriana, terceirense de origem, foi professora do ensino primário
oficial da sua terra natal, e emigrou para a Califórnia com o marido, Hélio Beirão, exímio tocador da viola da terra. Juntos desenvolveram uma atividade sociocultural notável, não só em várias organizações comunitárias, como também no Cantinho Açoriano, na Califórnia, a Adega Beirão, onde reuniram amigos e conhecidos em tertúlias acolhedoras, ricas em partilha e cultura. Beijos da Beira, então, com textos que sobressaem pela nitidez do estilo, que foge ao mero artifício literário, representa uma nova visão na literatura luso-americana na Califórnia, pelo seu equilíbrio e clarividência. Numa pequena coletânea de poemas e prosa poética, a autora consegue retratar magistralmente o seu processo de adaptação à experiência de imigração, ao mesmo tempo que vai dando uma imagem autêntica de si própria. Através de um estilo fino e rico em alusões à terra de origem, evidenciando um grande à vontade com a língua de Camões, a poeta vai decantando, sem alarde, pequenas joias da sua vivência, mostrando o caminho que uma mulher culta e sensível encontrou para atravessar essa imensidão de espaço emocional que é a imigração. As suas palavras coerentes e sentidas têm algo a dizer ao povo comum e aos eruditos, aos jovens e àqueles que viveram mais, aos que para cá partiram e aos que por lá ficaram. Bem, obrigado, José Luís. De facto, obviamente, a Maria das Dores é uma pessoa extremamente especial. Muito obrigado por ter escolhido este livro como o primeiro, porque aqui na Califórnia ela é, portanto, para além de ser extremamente conhecida, é muito estimada, não é? E tem alguns poemas magníficos. Aliás, eu gosto muito do livro todo, e sobre ele até escrevi há pouco tempo. Rebusquei, aliás, rebusquei um texto que fiz de uma forma diferente e que o apresentei pela primeira vez num congresso que a Manuela organizou no Canadá, sobre as mulheres portanto, e as vozes femininas de imigração, e foi o tema... 20 Desculpe, anos. 20 anos. 20 anos. Pois foi precisamente, o livro tinha acabado de sair há 20 anos, quando fiz esse texto sobre a Maria das Dores Beirão e outras vozes da imigração portuguesa para a Califórnia. Manuela, então agora vamos ter uma leitura do próprio livro da Irene, não é? Eu escolhi, são 3 páginas que eu vou ler, são pequenas. Eu e o Pedro é o nome do capítulo, das partes, ela divide isto em partes. E foi o primeiro encontro deste casal que se namorou. A primeira vez em que te vi, Pedro, em que te encontrei, foi naquele dia de março tardio, quando andava no monte da Moita Alta com as cabras e as ovelhas. Apareceste de repente, por detrás do oiteiro, onde eu estava encostada a pensar na vida e no mundo onde a vida se passava. Trazias cartas para a nossa casa, para mim, para a mãe, para o pai, para o Tonito, para a Laurentina. Trazias cartas para a nossa casa, uma do Miguel e outra da Carmina. Tocaste a corneta, brincalhão, para te anunciar, como fazias sempre que chegavas a Almores. Desceste do cavalo russo, um russo que trazias sempre a brilhar, fino, lavado de todos os dias. Desceste com modos de cavaleiro, seguro da tua profissão, falando com ele como se fossem ambos da mesma raça. Uma raça que não era nem humana nem animal, mas uma raça que aos dois pertencia. Uma pulseira circular que formava outra raça, que ultrapassava qualquer barreira e onde se comunicava com a nítida beleza, com o nítido entendimento dos que falam sem a língua das palavras, que são sempre os que mais dizem. O animal ficou ali a roer, calmo, imperial, entre as ovelhas e as cabras, a roer erva e flor, que agora rebentavam naquele março cada vez mais claro, alargando-se na vasteza do mundo e daquelas serras de Almores e de outras que daí se viam, a leste e a oeste, infindas latitudes que nos faziam viajar, voando com os olhos. Éramos nós, almocreves do mundo,
nómadas de espírito, ainda que sempre caseiros do corpo. Primeiro, ainda em cima do cavalo, acenaste com a mão sorrindo, aquele riso vago de menina alegre, e depois disseste, naquela tua pronúncia que não era de Almores: tenha bons dias, menina Lucena, que os meus tenham muito bem andado, pelo menos até ao que aqui está à nossa frente. Eu olhava para ti ainda meio envergonhada, com a face rosada, pensando na roupa que vestia e ciente de que tu eras um rapaz da vila, onde as raparigas vestiam de outra maneira, sem lenço, sem capucha, sem tamancos, mais abertas aos olhos dos homens. Abriste a mala de cabedal com a fivela grossa que trazias a tiracolo, cruzando o teu peito largo, o peito do primeiro homem. E daí tiraste as 2 cartas que tinham selos coloridos, vindos da América e da França, 2 mundos tão diferentes daquele onde eu e tu vivíamos. Estendi-te as minhas mãos, tímida, a minha face cada vez mais rosada. Estendia-te as mãos, certa de querer receber os presentes que me davas, vindos de tão longe, de além mar, de além fronteira, de terras onde cantam outros melros e onde os assobios dos homens são diferentes. Comecei a ver-te naquele momento e depois, cada vez mais, mostrava-me também a ti, gradualmente, mas segura de que o queria fazer. Primeiro mostrei-me inteira e vestida, com a capucha, com o avental, com os tamancos, com as longas tranças caídas pelas costas. Depois, à medida que os teus olhos foram entrando e à medida que as tuas mãos me estendiam mais e mais cartas, mais e mais palavras, umas vindas do mundo, outras da tua própria autoria, mostrei-me inteira e nua diante de ti, bela e desimpedida como à nascença, quando saí da minha mãe a chorar, pedindo amor ao mundo que diante de mim estava surdo e implacável. O meu peito e os bicos fortes e eretos de um negro escuro que aí habitavam, de encontro ao teu, forte e compacto, aquele peito onde cruzavas a tira da mala, a mala onde trazias as cartas do mundo para mim e para ti, para Almores. O meu peito e o teu, encostados, a sonhar meninos e meninas futuros, dentro de uma casa, num mundo, cheia, alegre, gritando lá naquele cimo da serra, levando risos e vida para todo o lado e clamando ser aquele o lugar ideal para amar, para viver e morrer. Despi-me e tu apanhaste toda a minha pele, de les a les, devolvendo-me o que era e sempre fora meu, sem te esqueceres de nenhuma célula, de nenhum vale ou monte, e eu tinha tantos. Mostrei-me por dentro, mostrei-me por fora, mostrei-me a ti, mostraste a mim. Sangrei com violência e ternura a vida limpa que te dei, sem dizer à minha mãe, sem dizer a ninguém, porque as más línguas não faltavam. E havia a memória da avó, a nódoa da sua antiga saia levantada por um homem que a enganou. Mas eu não era enganada, não estava enganada. Tu não me enganavas. As tuas pernas e as minhas eram anéis de ar, no ar, de vidro, de mimosas soltando o seu pólen macio que nos pintava. Éramos ramos de eucalipto ou de pinheiro, catedrais, jardins em círculos que entonteciam de um sono bom, mares abertos, vagueando numa luz que era a lua, e a lua era o mundo e o mundo era nosso. Mas tudo isto não é só para falar de ti e de mim, porque afinal nós nem sequer somos já aqui os atores principais, porque tu morreste e eu mal vivo mal com a tua morte. Portanto, ele é o carteiro que vem e a seduz e tem uma história incrível que ela conta em flashback, não é? Porque o rapaz morre e na guerra, não é? Portanto, a guerra é também uma das grandes personagens, a guerra colonial. O irmão e o namorado são vítimas dessa guerra
mas o amor é da primeira à última página, esta paixão muito bem descrita por ela. É fascinante a linguagem que ela usou e que é muito, quer dizer, repete muitas coisas, mas a repetição é tão intencional, tão estilisticamente pensada, não é? Eu achei maravilhoso este livro, portanto, mais uma vez, da Irene Marques, Uma Casa no Mundo, esta moça canadiana que já publicou muitos outros livros, romances, e que está ainda em plena força intelectual, não é? Para fazer mais trabalhos deste género. Eu, sinceramente, recomendo este livro, é muito lindo. Portanto, escolheste de facto um texto muito bonito e emotivo e ao mesmo tempo, como tu dizes, as repetições estão ali porque são mesmo necessárias para pensarmos e repensarmos. Estilo, como tu disseste, quer dizer, com um estilo muito, portanto, é uma linguagem de amor, emoção e com um estilo muito próprio, não é? Parabéns à Irene, não é? É muito trabalhado, quer dizer, Claro, não é claro. nada, isto não é nada assim, não é o primeiro livro, não é? Vê-se que é um livro que já foi bastante revisto e trabalhado e pensado. É muito, muito bom. Bem, obrigado. E agora passamos então, na mesma ordem cronológica, para o João. Eu sou muito sensível, particularmente sensível à poesia, realmente, pegando nas palavras da Manuela, e essa tal repetição, que não é repetição, mas que é repetição, para mim é poesia, que é uma forma diferente de dizer e que diz tudo, diz pouco, diz muito, diz tudo o que as pessoas lá quiserem ler. E gostei muito e parabéns pela escolha. Perdão. Como já disse, esta história, este livro, Quando Toda a Esperança é Azul, não foi escolhido pelas características literárias, ou prioritariamente pelas características literárias, mas pela história e pela vida que está por trás delas. E é um livro também muito é quase de uma oralidade muito simples, mas em que a pessoa está a contar a história da vida dela, mas de alguém, e já vou ler um ponto um bocadinho mais à frente, onde ela conta a história dela na escola, como eu disse, que teve que abandonar a escola por volta da 3ª classe, porque tinha que tomar conta dos irmãos e cozinhar para os irmãos e para os pais. Mas, enfim, o início do livro, O Meu Nome é Felicidade. Cheguei aos Estados Unidos precisamente a 14 de janeiro de 1956. Tinha 26 anos de idade, solteira. Depois de uma vida longa cheia de sonhos, decidi que ia escrever a minha história, a história da minha vida. Esta vontade foi um sonho mais, e porque nascida do sonho, porque não chamá-la o meu sonho de criança. Quero titular este livro como na realidade aconteceu, mas lembro-me do sonho de criança ser lindo, espetacular para mim, ao contrário do que a vida me ofereceu. Nem sempre a realidade se reflete nos sonhos, mas de sonhos em sonho se constroem as vidas. E assim começo desde o tempo em que me lembro. Dizem os registros que nasci a 14 de março de 1929, a primeira de 7 irmãos, filhos de pais muito pobrezinhos, mas muito honestos, trabalhadores. 2 anos nos separavam uns dos outros e como que regidos por uma coincidência, uma matemática interessante. Do mais velho para o mais novo, rapariga, rapaz, rapariga, rapaz, rapariga, rapaz e por fim, rapaz. Viviam numa casa simples, de pescadores, no fundo, mas o tal espaço que eu gostaria de, e dando um pequenino salto que me parece que diz muito. Vou novamente aos tempos de escola. Quando passei para a 3ª classe, a professora avisou-me para eu dizer à minha mãe que se eu não fizesse aquilo que ela dizia, me mandava embora. E se bem o disse, melhor o fez. Certo dia mandou-me embora que fosse tomar conta dos irmãos.
Não devia ter feito isso, afinal era o que a minha mãe queria. Muito chorei. E assim cheguei a casa a chorar, a minha mãe perguntou-me porque eu chorava e eu disse: por causa de você, a senhora mandou-me embora e eu quero ir para a escola. E continuava o choro. A resposta da minha mãe lembro muito bem: não faz mal, já sabes ler e escrever, já sabes mais do que eu. E eu preciso de ti. Que poder tinha eu com 9 anos? E assim acabou a minha vida de escola, de que eu tanto gostava, e comecei a ser ainda mais criada de serviço em casa, porque eles iam tendo mais filhos, e comigo a fazer a vida da casa, a mãe estava agora mais livre para andar com o pai e trabalhar também no peixe, quando não havia moliço. Ela trabalhava muito e fazia trabalhar. E eu, crescendo, já ia com os meus pais também trabalhar no barco, conforme as minhas forças de criança, e dentro do barco, tomando conta dos irmãos mais novos que havia. Como tudo era tão diferente nesse tempo. A casa dos meus pais ficava ao cimo do outeiro. A nossa praia da Torreira ficava entre o oceano e uma grande baía. Não sei quantos quilómetros de comprido, mas uns 16, talvez uns 16, e de largura talvez uns 2. Da nossa casa viam-se os navios grandes a passar, barcos pequenos à vela, quando o mar estava bom. E eu, com a idade de criança inocente, admirava aquilo, e talvez por admirar aquilo que via, sonhava. E houve uma noite que tive um sonho lindo, que tinha atravessado aquele oceano e lá ao longe, naquele mar tão distante, também havia barcos pequenos à vela como os que eu aqui via, e era tudo tão bonito. Acordei encantada com aquele sonho e fiquei a pensar naquilo tudo que vira, e tinha sonhado que um dia iria atravessar aquele mar. Não sei bem a idade que tinha, mas foi depois de eu ter saído da escola. Entretanto, conhece um português já também de segunda ou terceira geração, que tinha andado na guerra, que regressou, que praticamente não falava português, ela não falava inglês, e então casaram. E vieram, como ele não conduzia, o marido, vieram de comboio para Nova Iorque. Foram para um hotel, puseram as malinhas, isto a seguir ao casamento, como que uma lua de mel há muitos anos atrás. E viemos ao restaurante para comer, deram-nos os menus, um para cada um. Ele estava a ver o que eu queria, eu a tentar desfolhar o livro página por página, pois não entendia nada. E eu apontava e eu entendia por gestos o que ele fazia, encolhia os ombros, etc, 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 até que terminou o jantar. Fomos ver um show do cantor King Cole. Eu gostei muito, era o preto de fama que cantava muito bem. Esse cantor morreu pouco depois, era ainda um homem novo. Regressámos ao hotel. E agora eu escolhi esta parte porque também tem a ver com o que a Manuela leu do diálogo das roupas, do diálogo corporal, do diálogo das pessoas que está por trás dessa história. Agora era o problema de ir para a cama. Ele tomou banho primeiro, meteu-se na cama. Depois mas agora para eu sair do chuveiro, sentia-me muito envergonhada, não tinha tido convivência com ele, gostava dele, mas não o amava ainda. Tudo aquilo estava a ser difícil para mim. Até que tive que ir para a cama, depois a história. Ele já estava à minha espera, fiz o que a lei manda. Levantámos de manhã, fomos para o pequeno almoço no hotel, saíram e foram ver um filme do Elvis Presley. Enfim, eu escolhi este pedacinho com um salto grande na história, mas exatamente a linguagem popular, a linguagem tão simples, no fundo tão poética, porque natural, que de alguma forma entronca e que, volta um bocado o disco ao princípio, acredito que muita gente nas nossas comunidades tem histórias, não digo iguais, parecidas, primas, irmãs, mas que poderiam dar a conhecer essas histórias para ficarem... No fundo, são histórias de oralidade passadas a livro. Eu ficaria por aqui. Bem, obrigado, João. Obrigado. E estou com curiosidade, de facto, para ler. Portanto, tenho que chegar em breve à Califórnia.
Então passarei para uma breve leitura deste livro de ensaios, riquíssimos ensaios, como já aqui falei, portanto, do professor Onésimo Teotónio Almeida, e escolhi, portanto, este pequeno, também são mais ou menos 2,5 páginas, como o da Manuela, de um ensaio que é bastante longo e até tem várias fotografias, O Jardim como a extensão da Casa do Estar. Uma amostra luso-americana que para mim é um dos ensaios mais deliciosos à forma do Onésimo, com o humor que ele sabe, portanto, colocar na sua escrita. E começa com uma epígrafe de Bernardo Soares, do livro Desassossego: um jardim é um resumo de civilização. Tenho repetido que a imigração é um bom laboratório para se fazer a radiografia de uma cultura. O núcleo duro dos seus valores é então recriado, cingindo-se ou alargando-se consoante as possibilidades do novo meio, mas recriado não obstante. A cultura portuguesa foi levada aos 4 cantos do mundo, onde se reproduziu a matriz, que tem na arquitetura o seu espelho mais visível. Associada a esta estão os jardins. No caso luso-americano, surge o espaço que na terra-mãe era escasso ou inexistente. A princípio, as hortas proliferavam, e proliferariam mais se nos rigores do inverno do Nordeste norte-americano os permitissem. No entanto, muitos imigrantes saíram das zonas urbanas que não eram o seu habitat e onde se sentiam encurralados, e reemigraram para a periferia logo que puderam adquirir os farms, que passaram a trabalhar com primor. A Califórnia é o lugar por excelência do êxito das mãos agrícolas. Aí o salto foi de um lugar de pouca terra para outro de muita. O êxito agrícola, embora em escala menor, ocorreu também na costa leste. Em Rhode Island e Massachusetts, no início do século XX, circulava o provérbio: se queres ver uma batata crescer, fala-lhe em português. Pouco ou nada foi escrito sobre jardins nas comunidades portuguesas da diáspora norte-americana. Donna Hughes e Jim Sears publicaram um interessante artigo que confirma a impressão genérica de que o jardim herdado da tradição portuguesa é sobretudo uma horta, o vegetable garden americano, cultivada no quintal, que não traduz de modo nenhum a yard americano, quase todo coberto de relva. O espaço do terreno que sempre exíguo que os imigrantes dispunham na sua terra era-lhes vital para a sobrevivência, não havendo aí lugar para luxos estéticos chamados jardins. Daí o nosso termo canteiros, precisamente porque as flores existiam nos cantos dos muros aonde as hortas não chegavam. Apesar de tudo, não me atrevo a apontar essa como uma das diferenças centrais entre o modo de estar luso-americano e o americano. Aos poucos, a assimilação cultural reduz o cultivo do yard à relva e ao jardim. Mas posso assinalar uma diferença fundamental: o reduzido interesse por árvores. O luso-americano aprecia os arbustos e usa-os como cerca no perímetro do terreno, à maneira dos muros de pedra da sua terra natal, enquanto o americano prefere deixar o espaço completamente livre, sem divisórias entre vizinhos contíguos. O português, com frequência, recria mesmo os muros de pedra do seu país, e quando compra uma casa, em regra, arranca as árvores existentes. Desconheço a razão desse desinteresse por árvores, hábito ancestral, apontado desde há séculos por viajantes estrangeiros em Portugal. A verdade é que o fazem. Circulam até em comunidades da diáspora avisos contra os efeitos nocivos das árvores, cujas raízes supostamente põem em risco os alicerces das casas, permitindo infiltrações. Quando existem, estão bem afastadas da residência, mesmo na periferia dela. Junto à casa, a preferência luso-americana vai para o cimento ou o asfalto, considerados mais higiênicos, por razões tão simples como essa de sujarem menos os sapatos de quem entra em casa.
Aliás, a limpeza imaculada do jardim e do yard luso-americano, com corte impecável da relva e dos arbustos, são marcas distintas e identificáveis à distância. Os jardins são geometricamente traçados e separados por passadeiras de cimento que dão acesso às portas da casa. Os canteiros são igualmente geométricos e, em geral, delimitados com tijolos coloridos. O jardim luso-americano é feito de quadrados, triângulos, retângulos e círculos, quase traçado a régua e compasso, contrastando a simetria do jardim americano, onde predomina um espaço aberto da relva, por vezes deliberadamente irregular, interrompido pelo relevo ocasional de uma pedra volumosa ou por uma ilha de arbustos e flores, de desenhos em regra não geométrico também. A ausência de simetria entende-se à disposição das árvores e o espaço é desafogado, prolongado, a vista até ao jardim do vizinho. No yard português surge com frequência uma latada e debaixo dela uma mesa e as cadeiras ou bancos para as refeições e os convívios do verão. A mais comum é a latada de videiras, sendo as uvas utilizadas na feitura do vinho no outono, na garagem que é transformada em adega. Típico ainda é, num espaço nobre do recinto, o altar, com a imagem de Nossa Senhora de Fátima e dos Três Pastorinhos. Enfim, em tudo se recria a terra natal com elementos simbólicos ou que avivam a saudade. E, portanto, apenas um excerto de um texto que é longo e que tem fotografias com jardins luso-americanos, e eu termino apenas dando, portanto, um caso anedótico, digamos assim, mas concreto. Quando o meu pai comprou a sua casa, ele já faleceu, e minha mãe há poucos meses, infelizmente, mas quando comprou a sua casa fez precisamente isto que eu dei assim, portanto, um riso, que foi, de facto, arrancar as 3 árvores que haviam na frente da casa, porque as raízes iriam infiltrar o que ele queria depois lá plantar, e pôs uma grande rampa de cimento lá à volta, e isso acontece muito. Eu conheço aqui um vizinho que acabou de fazer a mesma coisa, português, comprou a casa, tinha 2 árvores, está aqui há talvez 10 anos, e agora as 2 árvores foram à vida, pelas razões que o Onésimo explica, e que é de facto um documento, portanto, importante e até sociológico das nossas vivências, através do jardim, através do quintal e através, obviamente, daquelas latadas que são famosas com as videiras para os convívios de verão. E passo então para o José Luís da Silva. Olha, seguindo a tua ideia, estava a lembrar agora que o meu pai, que faleceu também há pouco tempo, o critério principal para a compra da casa aqui em Fremont foi o tamanho do quintal. Ele andava de um lado para o outro e tinha que ser um quintal grande, porque eu queria plantar muita coisa. Então o quintal é primordial. Eu vou ler 2 textos da Beijo da Abelha de Maria Teresa de Beirão. Um vai ser um poema e o outro vai ser um texto em prosa poética. O primeiro poema intitula-se Canto da 10ª Ilha. Como todos sabemos, os Açores têm 9 ilhas. O que será a 10ª ilha? A 10ª ilha é a imigração, mas não só a imigração recente, como aqui para os Estados Unidos, Califórnia, como também para outros lugares, como por exemplo o Brasil, como a professora Manuela Maruzes sabe melhor que nós, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Lá os descendentes açorianos, já há mais de 2 séculos, intitulam-se também a 10ª ilha. Mas este poema, Canto da 10ª Ilha de Maria Teresa de Beirão, é sobre os Estados Unidos e a Califórnia mais especificamente. Diz assim: sou desta ilha, soma de tantas, pedra, vulcão de saudade, ilha de lava a queimar de amor, corpo de gente, rubro de liberdade. Sou desta ilha que é arco-íris, rasgando o céu da águia escura, que é cor de tantas e me faz feliz. E imagino o mar em névoas de longura. Sou desta ilha, feita de 1000 vozes, toadas de calor, sol de lá sem dó, no sol maior da sua ternura, gritando silêncios numa voz só. Sou desta ilha, 10ª de rimas, de poetas loucos, língua inventada, navega serena em marés de espuma, minha ilha, mátria reencontrada. Naquela mátria, um toque de Natália Correia.
O segundo texto que eu escolhi, uma prosa poética, intitula-se Vocês Não Sabem. Um texto poderoso, porque acho que é uma alerta costumo dizer isso, mas ao preconceito ou ao desconhecimento que os de lá têm de nós, imigrantes. É bonito o texto e forte também. Vocês não sabem que o ilhéu leva consigo a ilha, não às costas como pesadelo, mas como pérola formada pela saudade na concha do coração. Vocês não sabem que o imigrante, onde quer que viva, cria espaços que lhe falam de outros espaços abandonados no nevoeiro da memória. Vocês não sabem que o imigrante, por sair da sua terra, não deixou de crescer, e que o seu crescimento foi feito em tempos e espaços diferentes, que o tornaram um ser diferente, mas não inculto. Vocês não sabem que quando alguém da terra o visita, é como se fosse a ilha inteira. O coração exalta-se, as portas abrem-se e a toalha da alegria é posta na mesa da partilha. Vocês não sabem que o imigrante, quando visita a terra, é para ver a face enrugada da ilha, para abraçar familiares e amigos que deixou, para saborear os paladares da sua infância, para cheirar aromas da sua meninice, para molhar os ossos no mar da sua ternura. Vocês não sabem que os filhos e netos do imigrante, embora com fraco domínio da língua portuguesa, são criados escutando a nossa música, os nossos contos, absorvendo a cultura e os valores dos pais e dos avós, e quando lhes falam de origens, respondem com orgulho, só português. Vocês não sabem que nos empregos, nas escolas, na vizinhança, nas igrejas, o imigrante vai semeando pedaços da sua essência, perpetuando a sua cultura. Vocês não sabem que o imigrante sofre de uma duplicidade de afetos e lealdades que o tornam mais sensível e mais justo. Vocês não sabem que as suas lágrimas são mais salgadas, o seu riso mais alegre, a sua gargalhada mais estrondosa, a sua fala mais genuína e o seu abraço mais forte. Vocês não sabem que a maior diferença entre quem parte e quem fica é que quem parte ama a dobrar. Vocês não sabem. E assim, terminou. Obrigado, Sr. Luís. É um texto poderoso para terminar, não haja dúvida. Eu gosto muito desse texto da Maria das Dores. Leio com muita frequência e tenho traduzido, aliás, por um livro que o Portuguese Heritage Publications publicou, penso que foi o livro dos Capelinhos que o Tony Goulart me pediu para traduzir, e dava-o com alguma frequência, como tu também, antes de me aposentar da escola secundária com os meus alunos, porque eles percebiam, eles entravam, portanto, depois para uma discussão sobre, de facto, o que é ser português e a tal frase que a Maria das Dores fala aí, não é? Na realidade que apesar de não saberem a língua, apesar de estarem algumas vezes distantes da cultura, não é? Daqui, quando ainda há pouco tempo falávamos sobre isso, não é? Portanto, num acontecimento em que falava sobre a presença dos portugueses no Havaí, é para mim sempre impressionante quando ainda há pouco tempo estava a falar com uma senhora do Havaí que tem, portanto, que é de origem filipina, chinesa, indígena, portuguesa e japonesa. E ela identifica-se, mas é mais como português, e está apenas 20% portuguesa, mas aquela parte portuguesa, eu sou português, não é? A Maria das Dores soube captar muito bem. Bem, nós vamos então chegar ao fim deste nosso convívio com os livros, Olhos nos Livros, Eyes on Books em inglês. Tivemos 4 livros. Na próxima semana, portanto, vamos seguir a mesma ordem. A professora Manuela Marujo fará a apresentação de um desses livros, depois na semana seguinte o João Martins, na outra
outra serei eu e a seguir o José Luís da Silva, e nós estaremos aqui de hoje a 15 dias, de hoje a 5 semanas, melhor dito, de hoje a 5 semanas, para ler, para, portanto, partilharmos convosco as nossas leituras e a nossa recomendação para o mês de março, portanto já será na primeira terça-feira. Queria apenas dar-vos, portanto, esta informação e partilhar convosco esta tela que está aqui. Portanto, este é o site da Google, portanto, como poderão ver, olhos nos livros, e lá estão, portanto, vão estando sempre todos os livros que forem, portanto, escolhidos, os textos, as fotografias, etc., e com, portanto, aquela frase do Jorge Amado: eu acho que o escritor verdadeiro é aquele que escreve sobre o que ele viveu. Portanto, este será o nosso site da Google, onde teremos sempre os arquivos de todos, e estes 4, e estarão outros 4, e outros 4, e outros 4, e ao fim de um ano, obviamente, que o nosso projeto é para termos pelo menos 50 livros à disposição daqueles que poderão consultar a qualquer altura, porque farão parte sempre deste arquivo. Muito obrigado à Manuela, ao João, ao José Luís e a todos que nos acompanham. Boas leituras, a continuação de boas leituras, e este projeto vai desenvolver-se com esta parte, e também contamos ter aqui, por exemplo, a Irene, o Onésimo, os outros que puderem estar connosco de vez em quando, porque também seria interessante nós termos uma conversa com eles sobre os seus livros. Tentaremos fazer isso oportunamente. Um abraço para todos, boas leituras, muito obrigado aos meus colegas, meus amigos, mais do que colegas, são amigos, e até, portanto, até breve. E não se esqueçam, estamos convosco todas as terças-feiras pela manhã, quando acordarem na costa oeste, um pouco mais tarde na costa leste, terão, portanto, um texto e algumas imagens do livro escolhido pela Manuela, pelo João, pelo José Luís ou por mim. Um abraço e até sempre. Boa noite a todos. Tchau. Ok. Boa tarde, Abraço. boa noite a todos. Obrigadíssimo. Obrigado a todos.